Nos últimos anos, vimos mudanças significativas nas leis tributárias que podem afetar milhões de americanos. Por exemplo, a Lei de Corte de Impostos e Empregos de 2017 trouxe alterações substanciais aos impostos individuais e corporativos. Uma mudança importante foi o aumento da dedução padrão de $6, 350 para $12, 000 para pessoas solteiras, potencialmente reduzindo a renda tributável para muitas pessoas. Além disso, a lei quase dobrou o crédito fiscal por filho de $1, 000 para até $2, 000 por filho elegível, proporcionando alívio significativo às famílias. Essas mudanças podem ter um impacto profundo em sua finança e planejamento. À medida que mergulhamos mais profundamente nessas novas leis, vamos explorar como elas podem afetá-lo diretamente no próximo segmento. As novas leis tributárias têm implicações significativas para contribuintes individuais. Por exemplo, a dedução padrão foi aumentada para $12, 950 para indivíduos e $25, 900 para casais que se declaram conjuntamente em 2023. Isso significa que muitas pessoas encontrarão menos impostos devido à maior margem antes do imposto ser devido sobre sua renda. No entanto, esse aumento também limita o número de contribuintes que podem deduzir itens como juros hipotecários e contribuições filantrópicas. Por exemplo, se suas deduções itemizadas eram em torno de $10, 000 no ano passado, você pode achar mais benéfico declarar a dedução padrão agora. Essa mudança pode afetar milhões de americanos, alterando suas estratégias tributárias. À medida que avançamos, entender essas mudanças será crucial para maximizar economias e conformidade com novas regulamentações. Vamos nos aprofundar em como as pequenas empresas são afetadas por essas recentes alterações. As novas leis tributárias podem ter um impacto significativo nas pequenas empresas, especialmente em termos de planejamento financeiro. Por exemplo, a Lei de Corte de Impostos e Empregos de 2017 permitiu que as pequenas empresas deduzissem até 20% de sua renda dos impostos federais, o que ajudou muitas empresas a reter mais fluxo de caixa. No entanto, navegar nessas mudanças pode ser complexo. De acordo com um estudo da National Small Business Association, quase metade de todos os proprietários de pequenas empresas dizem que as regulamentações tributárias são uma das suas maiores dificuldades. Isso destaca a importância para as pequenas empresas trabalharem de perto com consultores financeiros e contadores que entendam as novas leis. Garantir conformidade enquanto maximiza benefícios é crucial. À medida que avançamos, entender como essas mudanças afetam o dia a dia será fundamental para manter a lucratividade. Vamos nos aprofundar em como essas leis tributárias impactam contribuintes individuais. As novas leis tributárias reconfiguraram significativamente as finanças corporativas. Por exemplo, a Lei de Corte de Impostos e Empregos Corporativos de 2017 reduziu a taxa de imposto federal para empresas de 35% para 21%, o que teve um impacto profundo nos lucros líquidos de muitas empresas. Segundo um relatório da PwC, essa redução levou a um aumento no lucro líquido das empresas do S&P 500 de aproximadamente $68 bilhões apenas em 2018. Esse corte tributário não só impulsionou o rendimento corporativo, como também incentivou reinvestimentos e expansões. Empresas como a Apple anunciaram investimentos significativos nos EUA, citando essas novas leis como um fator-chave. No entanto, é crucial entender que enquanto algumas empresas se beneficiam muito de impostos mais baixos, outras podem enfrentar desafios com conformidade e adaptação às novas regulamentações. Vamos explorar como os contribuintes individuais são afetados por essas mudanças. Especialistas avaliam quão efetivas realmente são essas novas leis tributárias. Por exemplo, de acordo com um relatório da Tax Foundation, as mudanças recentes podem potencialmente impulsionar o crescimento do PIB em até 0,9% nos próximos 10 anos. No entanto, nem todos os especialistas concordam. Alguns economistas argumentam que esses benefícios podem ser compensados por um aumento da dívida nacional. Um estudo do Congressional Budget Office sugere que as novas leis podem aumentar o déficit em torno de $1,5 trilhão nos próximos 10 anos. Essas visões divergentes destacam a natureza complexa das legislações tributárias
e seu impacto na economia. Enquanto os apoiadores veem potencial para crescimento, os críticos se preocupam com a sustentabilidade fiscal a longo prazo. À medida que avançamos, será crucial monitorar esses efeitos de perto. Vamos nos aprofundar em como as pessoas podem navegar nessas mudanças em suas finanças pessoais. Ao analisarmos as leis fiscais atuais, é importante entender como elas se comparam às mudanças históricas. Por exemplo, em 1913, a 16ª emenda foi ratificada, permitindo ao Congresso cobrar imposto de renda pela primeira vez. Inicialmente, apenas cerca de 1% da população pagava esse novo imposto e a taxa máxima era de apenas 7%, avançando até hoje, onde o Código Tributário se tornou significativamente mais complexo, com taxas que variam até quase 40%, dependendo dos seus estados e brackets federais. Outra mudança importante veio em 1986, quando o presidente Reagan assinou uma grande reforma que simplificou o sistema ao baixar as taxas, mas ampliando a base de contribuintes. Essas mudanças históricas destacam como nossas leis fiscais evoluíram drasticamente, preparando o palco para entendermos as mudanças atuais. Novas leis fiscais podem influenciar significativamente o crescimento econômico ao alterar como empresas e indivíduos gastam seu dinheiro. Por exemplo, em 2018, a Lei de Cortes de Imposto e Emprego reduziu as taxas corporativas de 35% para 21%, levando a um aumento no PIB de cerca de 0,4 pontos percentuais apenas naquele ano. Isso ocorre porque impostos menores geralmente se traduzem em mais renda líquida para os consumidores e fundos de investimento maiores para as empresas. Historicamente, quando as corporações têm mais capital, tendem a investir em novos projetos ou expandir suas operações, criando empregos e estimulando a atividade econômica. Novas leis fiscais podem significativamente remodelar como indivíduos e empresas abordam seus investimentos. Por exemplo, se as taxas de ganhos de capital forem aumentadas, os investidores podem ser menos propensos a vender ativos que valorizaram em valor, pois enfrentariam custos mais altos nessas transações. Ao contrário, uma redução nas taxas corporativas pode incentivar o investimento em novos projetos ou expansões ao diminuir o custo geral de fazer negócios. Novas leis fiscais podem ter um impacto significativo na disposição dos consumidores de gastar. Por exemplo, em 2018, quando os EUA aprovaram o Ato de Cortes de Imposto e Emprego, isso levou a um aumento de cerca de US$130 bilhões no gasto do consumidor apenas naquele ano. Isso ocorreu porque as pessoas tinham mais renda líquida como resultado das taxas menores. Novas leis fiscais podem ter um impacto significativo nas taxas de emprego. Por exemplo, em 2018, quando os EUA aprovaram o Ato de Cortes de Imposto e Emprego, isso levou a uma inicial onda de contratações, enquanto as empresas tinham mais fluxo de caixa devido às reduções nas taxas corporativas. No entanto, os efeitos a longo prazo são frequentemente debatidos. Novas leis tributárias podem remodelar significativamente o mercado imobiliário. Por exemplo, mudanças nas deduções de impostos sobre propriedades e nos impostos sobre ganhos de capital afetam diretamente quanto proprietários e investidores pagam. Em 2018, a Lei de Cortes de Impostos e Empregos limitou as deduções de impostos estaduais e locais em $10,000, o que atingiu áreas de alto custo como Califórnia e Nova York particularmente duramente. Essa restrição desencorajou investimentos nessas regiões, levando a uma diminuição nas vendas e até mesmo quedas nos preços. Por outro lado, reduzir os impostos sobre ganhos de capital pode estimular investimentos imobiliários ao baixar o custo da venda das propriedades. Essas mudanças não afetam apenas proprietários, mas também têm impactos na economia, influenciando desde preços de aluguel até projetos de construção. À medida que avançamos, é crucial entender esses impactos, pois moldam nossos mercados imobiliários e decisões financeiras. A seguir, vamos explorar como as novas leis tributárias afetam pequenas empresas e suas estratégias de crescimento. As novas leis tributárias estão remodelando a forma como o setor de saúde opera. Por exemplo, a revogação da penalidade do mandato individual sob a Lei dos Cuidados Acessíveis levou a menos pessoas se inscrevendo em planos de saúde, que pode resultar em aumentos nas prêmios para aqueles que ainda se inscrevem.
De fato, estudo pelo Urban Institute estima que 13 milhões mais americanos podem ficar sem seguro até 2028 devido a essa mudança. Além disso, provedores de saúde estão sentindo o impacto também, com financiamento reduzido de programas governamentais e custos crescentes para fornecer cuidados. Muitos hospitais e clínicas enfrentam tensões financeiras. Por exemplo, alguns hospitais rurais já lutaram com fechamentos nos últimos anos. À medida que avançamos, é claro que essas mudanças tributárias continuarão a influenciar a acessibilidade e o custo dos cuidados de saúde para milhões de americanos. A seguir, vamos olhar como isso afeta pequenas empresas e seus funcionários. As novas leis tributárias têm implicações significativas para o financiamento no setor educacional. Por exemplo, mudanças nas deduções de impostos estaduais e locais podem afetar quanto dinheiro as comunidades estão dispostas a investir em escolas públicas. Estudo recente descobriu que, após reformas tributárias similares, alguns estados viram uma redução de 5% no gasto por aluno. Essa diminuição impacta diretamente a qualidade da educação, limitando recursos para programas essenciais como educação especial e atividades extracurriculares. Só na Califórnia, distritos escolares já relataram cortes orçamentários que somam mais de $1 bilhão devido a essas mudanças. É crucial entender que, enquanto as leis tributárias podem parecer distantes da vida diária nas salas de aula, elas podem afetar dramaticamente as oportunidades educacionais. À medida que avançamos, vamos explorar como essas pressões financeiras estão sendo abordadas por educadores e formuladores de políticas. As novas leis tributárias podem ter implicações significativas para empresas de tecnologia. Por exemplo, mudanças nas taxas corporativas podem afetar diretamente sua lucratividade e capacidades de investimento. Veja a Lei de Cortes de Impostos e Empregos de 2017 como exemplo. Ela reduziu a taxa federal de imposto corporativo de 35% para 21%, levando a um aumento nos lucros das empresas de tecnologia e aumentando o gasto com pesquisa e desenvolvimento. Com as mudanças propostas recentemente, podemos ver mudanças semelhantes ou até novos desafios como impostos mais altos sobre ganhos estrangeiros. Isso pode impactar como empresas como Apple e Google gerenciam suas operações globais e investimentos. À medida que o setor de tecnologia continua a inovar em alta velocidade, esses ajustes tributários podem impulsionar esse crescimento ou introduzir novos obstáculos. A seguir, vamos explorar como os contribuintes individuais são afetados por essas mudanças. Novas leis tributárias podem influenciar significativamente as políticas e iniciativas ambientais. Por exemplo, em 2019, a União Europeia introduziu um mecanismo de ajuste da fronteira carbono para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Esta política impõe taxas sobre importações de países com regulamentações de emissões menos rigorosas, incentivando o cumprimento global das normas ambientais. Nos Estados Unidos, a recente Lei de Infraestrutura alocou $7 bilhões para estações de recarga de veículos elétricos, que não apenas apoiam tecnologias verdes, mas também oferecem incentivos fiscais para empresas investindo nessas instalações. Essas mudanças podem impulsionar as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e investirem em fontes de energia renovável. Como vemos, políticas tributárias desempenham um papel crucial na formação dos resultados ambientais. A seguir, vamos mergulhar no impacto dessas leis sobre pequenas empresas e sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável. As novas leis tributárias podem afetar significativamente o comércio internacional, alterando estruturas de tarifas e acordos comerciais. Por exemplo, em 2018, quando os Estados Unidos impuseram tarifas sobre importações de aço e alumínio do Canadá, México e UE, isso resultou em medidas retaliatórias que afetaram mais de $3 bilhões em bens americanos. Esses novos impostos não só aumentam os custos para as empresas, mas também levam a preços mais altos para o consumidor. Um estudo do Peterson Institute for International Economics descobriu que essas tarifas poderiam reduzir o PIB dos EUA em até 0,25%. Este efeito em cadeia destaca como as políticas tributárias podem interromper cadeias de suprimentos globais e relações econômicas entre nações.
À medida que avançamos, é crucial entender como essas mudanças podem influenciar as políticas comerciais nos próximos anos e suas implicações econômicas para empresas e consumidores. As novas leis tributárias têm implicações significativas para o planejamento da aposentadoria. Por exemplo, a Lei Securi de 2019 aumentou a idade mínima para distribuições obrigatórias de contas de aposentadoria para 72 anos, dando mais flexibilidade aos aposentados e potencialmente reduzindo sua renda tributável nos primeiros anos. Essa mudança beneficia aqueles que querem adiar as retiradas e deixar suas economias crescerem por mais tempo. Por outro lado, contribuintes de alta renda podem enfrentar novas limitações nas deduções para doações filantrópicas, o que pode afetar como planejam dar enquanto gerenciam seus impostos. Essas mudanças destacam a importância de ficar informado sobre atualizações legais tributárias que podem afetar metas financeiras a longo prazo. À medida que avançamos para o próximo segmento, vamos explorar como essas leis interagem com estratégias de planejamento sucessório e quais passos você pode considerar agora para se preparar para seu futuro na aposentadoria. As novas leis tributárias têm implicações significativas para programas sociais e benefícios. Por exemplo, alterações nas taxas corporativas podem afetar quanto dinheiro as empresas destinam a causas filantrópicas que apoiam esses programas. Em 2018, após a aprovação da Lei de Cortes de Impostos e Empregos, o valor das doações corporativas caiu em cerca de $5 bilhões comparado ao ano anterior. Essa redução afeta diretamente o financiamento para serviços sociais como assistência alimentar, subsídios habitacionais e saúde. Além disso, ajustes nas faixas de imposto podem influenciar as contribuições individuais a esses programas. Indivíduos de baixa renda podem ter menos dinheiro disponível para gastar devido às mudanças em suas cargas tributárias, o que pode reduzir sua capacidade de contribuir financeiramente ou doar tempo para apoiar iniciativas sociais. Compreender esses efeitos é crucial porque destacam a interconexão entre políticas econômicas e bem-estar social. No próximo tópico, vamos explorar como essas novas leis afetam pequenas empresas e empreendedores. As novas leis tributárias podem afetar significativamente a receita e as alocações orçamentárias do governo. Por exemplo, quando foi implementada a Lei de Cortes de Impostos e Empregos nos Estados Unidos em 2017, isso levou a uma redução estimada de $1,5 trilhão na Receita Federal ao longo de uma década. Essa diminuição exigiu ajustes cuidadosos nas prioridades de gastos e poderia levar a déficits mais altos se não fossem gerenciados adequadamente. Por outro lado, aumentar as taxas pode impulsionar a renda do governo, mas também pode abrandar o crescimento econômico se empresas e indivíduos tiverem menos dinheiro disponível para gastar. Após a Irlanda aumentar sua taxa de imposto corporativo em 2015, ela viu um aumento notável na receita, que ajudou a financiar serviços públicos, como saúde e educação. Compreender essas dinâmicas é crucial à medida que avançamos para ver como as novas leis moldarão políticas fiscais e gastos governamentais nos próximos anos. Hoje abordamos mudanças cruciais nas leis tributárias que podem afetar significativamente suas finanças. Por exemplo, a dedução padrão aumentou de $12,000 para $12,550 para indivíduos e de $24,000 para $25,100 para casais que se declaram conjuntamente. Essa mudança sozinha pode poupar muitos contribuintes centenas de dólares. Além disso, discutimos o crédito tributário ampliado para filhos, que agora fornece até $3,600 por filho elegível com menos de 6 anos. Essas mudanças destacam a importância de ficar informado sobre novas leis tributárias. Para se manter atualizado, considere assinar boletins informativos de consultores financeiros confiáveis ou seguir anúncios oficiais do IRS. Compreender essas mudanças pode ajudá-lo a maximizar suas economias e planejar melhor financeiramente. Na próxima vez, vamos mergulhar em como otimizar seus investimentos com base nas últimas reformas tributárias. Fique ligado!